Em 1925, em uma casa simples na cidade de Jaú, interior de São Paulo, uma cena perturbadora se repetia todos os dias. Um menino de apenas 2 anos largava seus brinquedos, caminhava até sua mãe e declarava com naturalidade assombrosa: "Mamãe, eu morri?" A princípio, Dona Eulina Vilares sorria nervosamente, achando que era apenas fantasia infantil. Mas quando o pequeno Rodrigo começou a detalhar sua própria morte, descrevendo como ficou doente, como foi posto em um caixãozinho e levado embora pelos homens, um arrepio percorreu a espinha da família Marques. Porque Rodrigo não estava inventando histórias. Ele estava descrevendo com precisão milimétrica a morte de Fernando, seu irmão mais velho que havia falecido 2 anos antes, em janeiro de 1923, quando tinha apenas 4 anos e 10 meses de idade. O que tornava tudo ainda mais inexplicável é que Rodrigo nasceu exatamente 11 meses após a morte de Fernando. E desde que começou a falar, insistia: "Eu sou o Rodrigo, mas antes eu era o Fernando. Eu era grande assim." E esticava os bracinhos para mostrar a altura que tinha quando era maior. Jesuíno Vilares Marques, o pai das crianças, era um homem cético e materialista. Trabalhava na estrada de ferro e não acreditava em nada que não pudesse ver ou tocar. Mas quando seu filho começou a reconhecer objetos que pertenceram ao Fernando, objetos que Rodrigo nunca havia visto antes, o ceticismo de Jesuíno começou a ruir como um castelo de cartas. A situação ficou ainda mais perturbadora quando, certo dia, Dona Eulina estava arrumando uma gaveta e encontrou um pequeno copo de alumínio que havia sido presente do Fernando. Rodrigo, que brincava por perto, olhou para o objeto e exclamou: "Ah, o meu copo!" Quando a mãe corrigiu, dizendo que o copo era do Fernando, o menino se levantou na ponta dos pés, pôs a mão sobre a cabeça e declarou com uma convicção que gelou o sangue dos presentes: "Eu sou o Rodrigo, mas eu era o Fernando. Eu era grande assim." Mas essa era apenas a ponta do iceberg de um dos casos de reencarnação mais bem documentados do Brasil, que deixaria até mesmo os pesquisadores mais experientes sem palavras. O que realmente aconteceu na casa da Rua Gomes Botão, número 11? E por que um menino de 2 anos se lembrava com detalhes de uma vida que nunca viveu? Para entender a história de Rodrigo, precisamos voltar ao ano de 1923, quando uma tragédia devastadora atingiu a família Marques como um raio em céu sereno. Janeiro é um mês quente em Jaú, e naquele ano de 1923, o calor trouxe consigo uma epidemia de gastroenterite que atacou as crianças da cidade. Na casa da Rua Gomes Botão, número 11, 2 pequenas vidas estavam em perigo. Primeiro foi o bebê Cristiano, com apenas 6 meses de idade. A desidratação agravou seu quadro, e no dia 7 de janeiro de 1923, o pequeno não resistiu. Jesuíno e Eulina estavam destruídos, mas o pior ainda estava por vir. Fernando, carinhosamente chamado de Nandinho pela família, era uma criança especial. Com seus 4 anos e 10 meses, ele tinha uma paixão pelos escoteiros que desfilavam pela cidade. Sempre pedia à mãe para fazer uma fardinha igual a deles. Sua irmã Antônia, então com 7 anos, era sua companheira inseparável e cuidava dele como uma pequena mãe. A mesma doença que levou Cristiano atacou Fernando. Mas, em seu caso, uma nefrite complicou o quadro. Durante 6 dias agonizantes, a família lutou para salvá-lo. Antônia não saía do lado do irmão, segurava sua mãozinha e prometia que tudo ficaria bem. Na madrugada de 13 de janeiro de 1923, Fernando fechou os olhos pela última vez. Antônia, devastada, viu quando os homens da funerária colocaram seu amado irmãozinho em um pequeno caixão branco e o levaram embora para sempre. A dor foi tão intensa que Jesuíno e Eulina decidiram se mudar daquela casa que guardava tantas lembranças dolorosas.
Eles alugaram a propriedade e foram viver em outro local, tentando reconstruir suas vidas destroçadas. Mas a vida tem seus próprios planos misteriosos. 11 meses após a morte de Fernando, em 21 de dezembro de 1923, nasceu Rodrigo. Uma criança aparentemente normal, que trouxe alegria de volta ao lar dos Marques. Por um tempo, tudo parecia estar bem. Até que Rodrigo começou a falar, e as primeiras palavras que saíram de sua boca não foram mamãe ou papai, mas algo que faria o sangue de seus pais gelar nas veias. Que segredo perturbador Rodrigo carregava em sua mente infantil? E como um bebê podia ter lembranças de eventos que aconteceram antes de seu nascimento? Mamãe, eu morri. Essas foram as palavras que Rodrigo, aos 2 anos de idade, repetia constantemente, deixando Dona Eulina cada vez mais perturbada. A princípio, ela tentava distraí-lo, oferecia brinquedos, mudava de assunto. Mas o menino voltava sempre ao mesmo tema com uma persistência inquietante. Por muito tempo, não demos valor a isto. Escreveria mais tarde Jesuíno, em uma carta que se tornaria documento histórico. Mas quando Rodrigo começou a dar detalhes específicos sobre sua suposta morte anterior, tudo mudou. O momento que mudou tudo aconteceu em 1º de novembro de 1927. Dona Eulina havia preparado algumas coroas de flores para levar ao cemitério, em memória dos filhos falecidos. Rodrigo, então com 4 anos, se aproximou curioso e perguntou: Papai, para quem são essas coroas? Jesuíno, ainda tentando manter a normalidade, respondeu explicando que eram para seus irmãozinhos que haviam morrido. Foi então que Rodrigo soltou a bomba que explodiria o mundo racional de seu pai. Mas, papai, Fernando sou eu. Jesuíno, tentando corrigir o filho, disse: Não, meu filho, você é Rodrigo. Mas o menino, com uma convicção que arrepiava, replicou em sua linguagem infantil: Mas primeiro eu era Fernando. Eu era grande assim. E ficou na ponta dos pés, levantando a mãozinha para mostrar o tamanho que tinha antes. E então veio a descrição que deixou os pais de cabelos em pé. Estive muito doente e morri, e os homens me levaram e me enterraram, e depois vim outra vez com os senhores, e agora sou Rodrigo. Jesuíno, homem prático e cético, decidiu testar o filho. Começou a fazer perguntas específicas, tentando confundi-lo. Perguntou se eles moravam numa casa bonita da Rua Calçada. Rodrigo, sem hesitar, corrigiu: Não, papai. Nós não morávamos na casa bonita da Rua Calçada, mas sim naquela rua de barro, lá embaixo, na casa feia. A precisão era assombrosa. A Rua Gomes Botão ficava realmente em um terreno mais baixo. Tinha rua de barro, e a casa era mesmo simples comparada à nova residência da família. Mas Jesuíno não parou por aí. Perguntou quem morava perto da antiga casa. A resposta de Rodrigo foi imediata: a sua mãe. O pai sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A avó de Fernando realmente morava próxima à antiga casa, mas ela havia morrido antes de Rodrigo nascer. O menino nunca a conheceu, nunca soube de sua existência. Como uma criança de 4 anos podia saber detalhes sobre pessoas e lugares que nunca viu? E por que suas lembranças eram tão precisas sobre eventos que aconteceram antes de seu nascimento? Jesuíno Marques estava começando a questionar tudo em que acreditava. Mas como homem de ciência e razão, precisava de provas mais concretas. E foi então que Rodrigo forneceu a evidência mais perturbadora de todas. Certo dia, em novembro de 1927, Jesuíno estava se preparando para uma viagem a trabalho. Sobre a mesa, arrumou seus pertences, incluindo um pequeno copo de alumínio dobrável, daqueles que cabem no bolso, o mesmo que havia dado de presente ao Fernando em novembro de 1922. Rodrigo, brincando pela casa, avistou o objeto e imediatamente correu até o pai com os olhos brilhando. Papai, o senhor deu esse copo para o Fernando, e agora eu sou o Fernando. É meu copo.
Só leve-o como empréstimo. O sangue de Jesuíno congelou. Como Rodrigo podia saber sobre aquele presente específico? O copo havia sido guardado após a morte de Fernando, e o menino nunca o havia visto antes. Tentando desafiar o filho, Jesuíno disse que o copo não era dele. Foi então que Rodrigo fez algo que deixou seu pai sem palavras. O menino começou a descrever com detalhes exatos como, quando e onde o copo havia sido dado ao Fernando, recriando a cena completa com uma precisão que seria impossível para uma criança de sua idade conhecer. O copo que o Senhor deu ao Fernando, tal dia assim, assim. E Rodrigo contou toda a história do presente, concluindo com absoluta certeza. É meu, porque eu sou o Fernando. Mas as revelações não pararam por aí. Quando Dona Eulina estava organizando os pertences guardados de Fernando, encontrou a pequena farda de escoteiro que havia costurado especialmente para ele. Fernando adorava assistir os desfiles dos escoteiros e implorava por uma roupa igual. Assim que Rodrigo viu a fardinha, exclamou instantaneamente: "Ah, minha roupinha de escoteiro!" Eulina, cada vez mais impressionada, pediu para que ele contasse ao pai sobre sua identificação com Fernando. E foi nesse momento que Rodrigo forneceu a prova mais impressionante de todas. Começou a descrever a avó paterna com detalhes precisos, uma mulher que havia morrido antes de ele nascer. Quando Jesuíno, tentando confundi-lo, perguntou se a avó era magrinha, Rodrigo corrigiu. "Não, papai, era gorda assim", e mostrou com as mãozinhas o formato. "Andava de bengalinha, a vovó. Lembra, papai?" A descrição estava perfeita. A avó realmente era uma senhora corpulenta que usava bengala. Rodrigo até descreveu como ela trazia frutas do quintal amarradas em um avental. Como explicar que uma criança tinha memórias tão específicas de pessoas e eventos que ocorreram antes de seu nascimento? Jesuíno, o homem cético, estava prestes a ter sua visão de mundo completamente transformada. A situação estava ficando insustentável para Jesuíno Marques. Como engenheiro ferroviário, ele era um homem de lógica e precisão, mas os eventos em sua casa desafiavam toda a razão. Foi então que ele se lembrou de seu vizinho, José Cardoso Farina, chefe da estação ferroviária e homem culto que estudava ocultismo. Farina ouviu atentamente o relato de Jesuíno sobre os comportamentos estranhos de Rodrigo. Para o vizinho, a explicação era clara. Tratava-se de um caso de reencarnação, onde a criança mantinha lembranças de uma vida anterior. Se ele realmente for a reencarnação do Fernando, disse Farina, ele deve se lembrar de tudo. Vamos testá-lo. Foi então que armaram o teste mais cruel e definitivo. Em janeiro de 1927, exatamente 4 anos após a morte de Fernando, a antiga casa da Rua Gomes Botão estava desocupada. Jesuíno estava considerando se mudar de volta para lá, por questões financeiras. Dona Eulina foi verificar as condições do imóvel e levou Rodrigo junto. O que aconteceu a seguir deixou a família sem palavras. No momento em que Rodrigo cruzou a porta da antiga casa, começou a chorar desesperadamente. Não era um choro comum de criança, mas um lamento profundo e angustiante. Ele ficou parado na porta, com o olhar assustado fixo no interior da casa, como se algo terrível estivesse ali dentro. O menino se recusava a entrar, continuando a chorar de forma inconsolável. Era como se ele pudesse ver ou sentir algo que os adultos não percebiam, como se aquele lugar guardasse lembranças dolorosas de sofrimento e morte. Jesuíno desistiu imediatamente da ideia de se mudar para a antiga casa. E o mais impressionante, esse comportamento de Rodrigo nunca aconteceu em nenhuma outra residência para onde a família se mudou posteriormente. Havia algo naquela casa específica que perturbava profundamente a criança. Algo que conectava Rodrigo àquele local de uma forma que ia além da compreensão racional. Paralelamente, as irmãs de Rodrigo começaram a relatar outros detalhes perturbadores. Antônia, que havia sido a companheira inseparável de Fernando,
Notou semelhanças comportamentais impressionantes entre os dois meninos. A forma de brincar, certas manias, expressões faciais, tudo estranhamente familiar. Rodrigo também demonstrava um carinho especial pelos objetos que pertenceram a Fernando, tratando-os não como relíquias de um irmão morto, mas como suas próprias posses pessoais. Mas o que realmente convenceu até mesmo os mais céticos foi o que aconteceu quando Rodrigo começou a falar sobre eventos específicos que apenas Fernando poderia conhecer. Eventos que nenhum membro da família havia comentado na presença da criança. Que segredos da vida de Fernando estavam guardados na mente de Rodrigo? E como explicar cientificamente o que parecia impossível? O caso de Rodrigo estava causando tanto impacto na família Marques que Jesuíno decidiu documentar tudo. Em 5 de janeiro de 1928, ele escreveu uma carta histórica ao diretor do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, relatando os eventos extraordinários que aconteciam em sua casa. Conforme prometi, mando-vos as fotografias dos meninos, escreveu Jesuíno com letra cuidadosa. Fernando nasceu em 25 de março de 1918 e desencarnou-se a 13 de janeiro de 1923, à Rua Gomes Botão, número 11. Rodrigo nasceu no mesmo ano de 1923, a 21 de dezembro. A carta continuava com detalhes que fariam qualquer pessoa questionar as leis da natureza. Desde que começou a falar, afirma ter estado doente e ter morrido. Muitas vezes, deixa de brincar para ir dizer: "Mamãe, eu morri." Mas as revelações mais impressionantes estavam por vir. Rodrigo começou a contar detalhes específicos sobre a vida de Fernando que ninguém havia mencionado na presença da criança. Ele falava sobre brincadeiras no quintal, sobre conversas com a avó, sobre momentos íntimos da família que apenas Fernando poderia conhecer. Certa vez, Rodrigo se aproximou de sua mãe e fez uma pergunta que a deixou sem resposta. Como é que naquele tempo nós brincávamos juntos e hoje a senhora é minha mãe? A pergunta revelava uma confusão compreensível na mente da criança. Se ele realmente era Fernando reencarnado, como explicar que sua antiga mãe agora era sua avó, seus antigos irmãos agora eram seus tios, e sua antiga irmã, Antônia, continuava sendo sua irmã? Rodrigo também começou a demonstrar um conhecimento impossível sobre pessoas que morreram antes de seu nascimento. Além da avó paterna, ele mencionava outros parentes e vizinhos que Fernando conhecera, descrevendo-os com detalhes precisos. O mais perturbador era a naturalidade com que Rodrigo falava sobre sua morte anterior. Não demonstrava trauma ou medo, apenas uma aceitação tranquila de que havia morrido e voltado. Para ele, era como se tivesse dormido profundamente e acordado em um novo corpo. Durante uma conversa gravada anos depois, quando adulto, Rodrigo explicaria aos pesquisadores: "Eu não notava a solução de continuidade entre uma encarnação e outra. Era como se fosse um sono profundo. E depois eu estava de volta." Ok, as memórias de Rodrigo eram especialmente vívidas até os 12 anos de idade. Conforme crescia, muitas lembranças foram se desvanecendo, como sonhos que escapam ao despertar. Mas algumas permaneceram cristalinas em sua mente por décadas. O caso estava ganhando proporções que ultrapassavam uma família de Jaú. Pesquisadores começaram a se interessar por essa história extraordinária. Mas ainda havia muito mais a ser revelado. O que os cientistas descobririam quando finalmente investigassem este caso? E como a ciência tentaria explicar o impossível? Décadas se passaram, e a história de Rodrigo continuava a intrigar todos que a conheciam. Em 1975, quando Rodrigo já era um homem adulto de 52 anos, casado e pai de família, sua história chegou aos ouvidos do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, IBPP, liderado pelo renomado pesquisador Hernani Guimarães Andrade. A informação chegou através de Dona Norma G. Haddad, vizinha da irmã de Rodrigo, Dona Roseli.
Norma havia ouvido o relato da família e, impressionada com a história, obteve permissão para comunicá-la aos pesquisadores. Em 3 de maio de 1975, a equipe do IBPP fez a primeira entrevista oficial com Rodrigo e sua família. O que encontraram foi um homem comum, trabalhador, pai exemplar, mas que ainda mantinha algumas lembranças cristalinas de sua suposta vida anterior como Fernando. Conservava a recordação de muitas passagens de sua infância, relataram os pesquisadores, que foram sempre relembradas pela família e comentadas inúmeras vezes pelos parentes mais próximos. A testemunha mais importante do caso era Dona Antônia, a irmã que havia sido companheira inseparável de Fernando. Aos 59 anos, quando entrevistada em 4 de julho de 1975, ela ainda se emocionava até às lágrimas ao falar sobre Fernando e confirmou todos os detalhes relatados sobre as lembranças de Rodrigo. Apesar de estar com 59 anos de idade, registraram os pesquisadores, mostrou lembrar-se com nitidez dos fatos ocorridos em sua meninice. Emocionou-se até às lágrimas quando se referiu ao Fernando, personalidade anterior. Os investigadores aplicaram métodos científicos rigorosos, incluindo formulários extensos, entrevistas separadas com diferentes membros da família, análise de documentos históricos como a Carta de Jesuíno e verificação cruzada de informações. O que descobriram foi assombroso. Rodrigo havia fornecido pelo menos 12 itens específicos de informação que seria impossível para ele conhecer por meios normais. Reconhecimento do copo de alumínio específico, conhecimento detalhado sobre sua morte anterior, identificação da farda de escoteiro, descrição precisa da casa anterior, conhecimento sobre a avó falecida, reação específica à casa onde Fernando morreu, detalhes sobre relacionamentos familiares anteriores. Os pesquisadores testaram diferentes hipóteses para explicar o fenômeno: fraude, criptomnésia, memórias esquecidas, telepatia, memória genética e incorporação mediúnica. Mas nenhuma delas conseguia explicar satisfatoriamente todos os aspectos do caso. A hipótese da reencarnação, concluíram, facilmente justifica os referidos 12 itens, sem exceção. Em vista disso, optamos pela hipótese da reencarnação, até que uma outra explicação melhor possa surgir. O caso Rodrigo Presídios Fernando se tornou um dos mais bem documentados estudos de reencarnação no Brasil, com evidências que desafiavam as explicações convencionais da ciência. O que tornava o caso de Rodrigo verdadeiramente extraordinário não eram apenas as grandes revelações, mas os pequenos detalhes que nenhuma criança poderia inventar ou descobrir por acaso. Por exemplo, Rodrigo demonstrava conhecimentos específicos sobre a vida cotidiana de Fernando que nunca haviam sido discutidos na família. Ele falava sobre onde Fernando costumava brincar no quintal, sobre suas brincadeiras favoritas, sobre conversas íntimas que o menino havia tido com a avó. Certa vez, Rodrigo contou detalhadamente sobre uma ocasião em que Fernando havia caído no rio e foi resgatado por alguém, descrevendo a cena com precisão impressionante. Quando questionado, sua mãe confirmou que o evento realmente aconteceu, mas não com Rodrigo. Foi com Fernando, anos antes. Outro detalhe fascinante era a forma como Rodrigo se relacionava com os objetos pessoais de Fernando. Não os tratava como relíquias de um irmão morto, mas como suas próprias posses. Quando via algo que pertencera a Fernando, seu rosto se iluminava com reconhecimento genuíno, como se reencontrasse algo querido que havia perdido. A reação emocional de Rodrigo também era reveladora. Quando criança, ele não demonstrava tristeza ou melancolia ao falar sobre sua morte anterior. Para ele, era simplesmente um fato. Ele havia morrido e voltado. A naturalidade com que discutia o assunto impressionava todos que o conheciam. Os pesquisadores notaram ainda que Rodrigo mantinha algumas preferências e manias que Fernando tinha. Certas brincadeiras, gostos alimentares, até mesmo expressões faciais
eram estranhamente similares, segundo o testemunho da família. Dona Antônia relatou que, assim como Fernando, Rodrigo demonstrava uma afeição especial por ela. A ligação entre os dois era tão forte quanto havia sido entre ela e Fernando, como se o vínculo emocional tivesse transcendido a morte. É natural que também tenha transferido sua afeição ao Rodrigo, observaram os pesquisadores, mas a reciprocidade do afeto sugeria algo mais profundo do que simples transferência emocional por parte da irmã. Outro aspecto intrigante era a gradual perda das memórias. Conforme Rodrigo crescia, as lembranças de Fernando foram se desvanecendo naturalmente, como se sua nova personalidade fosse lentamente sobrepondo-se às memórias anteriores. Aos 12 anos, ele ainda se lembrava de vários episódios. Aos 52, quando entrevistado pelos pesquisadores, restavam apenas fragmentos, mas fragmentos cristalinos e precisos. O caso também apresentava características físicas interessantes. Embora não fossem marcas de nascença dramáticas, havia pequenas semelhanças físicas entre Rodrigo e Fernando que chamavam a atenção da família. O conjunto de evidências era tão impressionante que até mesmo os mais céticos começavam a questionar suas convicções sobre a natureza da consciência e da morte. A transformação na família Marques foi profunda. Jesuíno, que sempre foi um homem cético e materialista, viu suas convicções mais básicas desmoronarem diante das evidências que presenciava diariamente em sua própria casa. Os acontecimentos ocorridos com Rodrigo passaram a causar-lhe intensa inquietação e surpresa, relataram os pesquisadores. Ele não conseguia entender tais ocorrências insólitas e seu materialismo começou a sofrer abalos. A busca por respostas levou Jesuíno a estudar literatura espiritualista pela primeira vez na vida. Seu vizinho José Farina lhe emprestou livros sobre reencarnação e fenômenos paranormais, orientando-o sobre a sequência de leitura. Gradualmente, o homem de ciência começou a compreender e aceitar possibilidades que antes considerava absurdas. Para Dona Eulina, a situação era ao mesmo tempo consoladora e perturbadora. Por um lado, a presença de Rodrigo parecia trazer Fernando de volta de alguma forma, aliviando parcialmente a dor da perda. Por outro, ver seu filho vivo falando naturalmente sobre morte e reencarnação era profundamente inquietante. Dona Antônia viveu uma experiência única. Ela havia perdido seu querido Nandinho aos 7 anos de idade, um trauma que a marcou profundamente. Agora, décadas depois, ela via em Rodrigo não apenas um irmão, mas, de certa forma, o retorno daquele menino que tanto amara. A emoção era tanta que, aos 59 anos, ela ainda chorava ao falar sobre Fernando durante as entrevistas com os pesquisadores. Na comunidade de Jaú, a história circulava em sussurros. Alguns vizinhos e conhecidos ficavam fascinados. Outros demonstravam ceticismo ou até desconforto. Era uma época em que temas como reencarnação eram considerados tabu por muitas pessoas. A própria família experimentava momentos de dúvida e questionamento. Havia ocasiões em que tudo parecia normal. Rodrigo era apenas uma criança comum brincando e crescendo. Mas então ele soltava algum comentário ou demonstrava algum conhecimento impossível, e a realidade extraordinária voltava a se impor. Conforme Rodrigo crescia e suas memórias de Fernando foram diminuindo, a família experimentou uma espécie de segunda perda. Era como se Fernando estivesse gradualmente partindo novamente, sendo substituído completamente pela personalidade de Rodrigo. O caso também influenciou outras pessoas da família e comunidade a refletir sobre questões existenciais profundas. A vida após a morte, a natureza da consciência, o significado da existência humana, todas essas questões ganharam nova relevância para quem conhecia a história de Rodrigo. Quando os pesquisadores do IBPP chegaram para estudar o caso, a família cooperou integralmente, vendo nisso uma oportunidade de finalmente obter respostas científicas para algo que havia transformado suas vidas.
Para a família Marques, Rodrigo não era apenas evidência de reencarnação. Era a prova de que o amor transcende a morte, de que os vínculos familiares são mais fortes que o túmulo. Depois de décadas de investigação, entrevistas, análises e documentação, o caso Rodrigo Dias Fernando se tornou um marco na pesquisa científica sobre reencarnação no Brasil. Os pesquisadores do IBPP concluíram que, de todas as hipóteses testadas, fraude, criptomnésia, telepatia, memória genética e incorporação mediúnica, apenas a reencarnação conseguia explicar satisfatoriamente todos os aspectos do caso. A hipótese da reencarnação poderia justificar todos os itens da tabulação, sem exceção. Escreveram os cientistas em seu relatório final. É a que melhor se aplica ao presente caso, pois ajusta-se a todos os itens, sem exceção. O que tornava este caso especialmente convincente era a combinação única de fatores: a pouca idade de Rodrigo, quando começou a manifestar as lembranças, a precisão dos detalhes fornecidos, a impossibilidade dele ter obtido essas informações por meios normais, e o gradual desvanecimento das memórias conforme crescia. Mais impressionante ainda foi descobrir que esse padrão se repetia em outros casos similares ao redor do mundo. O doutor Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia, estava simultaneamente documentando centenas de casos parecidos em diferentes países, todos apresentando características similares às de Rodrigo. O caso também revelou aspectos fascinantes sobre a natureza da consciência humana. Rodrigo não apenas lembrava de eventos da vida de Fernando, mas mantinha traços de sua personalidade, preferências e vínculos emocionais. Era como se a essência de Fernando tivesse realmente continuado em um novo corpo. Para Jesuíno Marques, a jornada foi transformadora. O homem que começou como cético materialista terminou como defensor convicto da sobrevivência da consciência após a morte. Sua carta de 1928 se tornou documento histórico, preservada nos arquivos do IBPP, como testemunho contemporâneo dos eventos. Dona Antônia viveu para ver sua história documentada pela ciência, encontrando finalmente uma explicação para o que havia presenciado décadas antes. Até o fim da vida, ela manteve a convicção de que seu querido Fernando havia realmente voltado como Rodrigo. O próprio Rodrigo, quando adulto, colaborou plenamente com os pesquisadores. Embora tivesse perdido a maioria das lembranças de sua suposta vida anterior, ele ainda conseguia relembrar alguns episódios com clareza cristalina. Sua cooperação foi fundamental para validar cientificamente o caso. Hoje, mais de 100 anos depois do nascimento de Fernando, o caso Rodrigo Dias Fernando continua sendo estudado por pesquisadores ao redor do mundo. Ele faz parte de uma crescente coleção de evidências que sugerem que a consciência humana pode, de alguma forma, sobreviver à morte física e manifestar-se em uma nova encarnação. Para aqueles que conheceram esta história extraordinária, uma certeza permanece: o amor entre irmãos é mais forte que a morte. Fernando pode ter partido em janeiro de 1923, mas através de Rodrigo, ele continuou a fazer parte da família Marques, provando que alguns vínculos são verdadeiramente eternos. Este caso foi documentado pelo Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, IBPP, e publicado na obra Reencarnação no Brasil. 8 casos que sugerem renascimento, de Hernani Guimarães Andrade, considerada uma das mais importantes contribuições científicas para o estudo da reencarnação no mundo. E você, acredita que a consciência pode sobreviver à morte? Que outros mistérios da existência humana ainda aguardam explicação? Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém especial e inscreva-se no canal Círculo das Vidas para descobrir mais casos extraordinários que desafiam nossa compreensão sobre vida, morte e renascimento. Deixe seu comentário contando o que achou dessa história incrível. Sua opinião é muito importante para nós.